Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Imparável, filme baseado numa história real e inspiradora que estreia com exclusividade no Prime Video. Nele encontramos a biografia de Anthony Robles, lutador de wrestling que chegou a vencer o maior campeonato universitário nacional americano, o NCAA, em 2011, apesar de ter nascido com apenas uma perna. Nesse vídeo aqui eu faço uma análise sem spoiler pra vocês e conto o que você pode esperar dessa produção. Mas não esquece, já deixa o seu like nesse vídeo e, se for possível também, claro, não esquece de hypar ele. Dito tudo isso, agora sim, bora papear sobre Imparável. Bem, pessoal, como já introduzi pra vocês, o filme conta uma história de superação de Anthony Robles. Ele vem de uma origem humilde. A mãe dele teve ele em um outro relacionamento. Porém, o homem que criou ele como seu padrasto era uma pessoa muito problemática. Ele tinha alguns meio-irmãos, frutos do relacionamento da mãe com esse sujeito, e todos em casa sofriam com os abusos psicológicos que esse sujeito sujeitava todos eles. Ele nunca foi um pai para o Anthony, mas mesmo assim o protagonista sempre teve uma mãe muito amável para si. Ela era possivelmente a maior vítima desse sujeito, porque tinha um grau de dependência muito grande. Então, no filme, percebemos que o relacionamento deles é algo bem tóxico, com idas e vindas, tapas e beijos, enfim, algo que remete realmente à dependência emocional e também patrimonial, viu? Tanto que isso é uma pauta relevante dentro da história. Então, já aviso vocês que o filme traz uma história de superação por meio do Anthony, mas também traz a redenção de outra personagem, sua mãe, já que ela é uma coadjuvante que tem um contexto muito importante para a narrativa desse filme. Ela é interpretada pela J.Lo, a Jennifer Lopez, e eu confesso que não acho ela uma baita atriz, entrega horrores. Meu Deus, alguém estenda o tapete vermelho do Oscar porque a realeza está chegando. Mas, assim, também não é uma atriz horrível. Eu acho ela bem qualquer coisa mesmo. E aqui eu realmente fiquei bem na dúvida se ela entregou uma boa atuação ou não. E essa minha dúvida vem do fato do material em que ela trabalha em cima ser meio difícil mesmo, apesar dela dar vida a uma personagem que tem muito background. E eu refleti bastante e cheguei à seguinte conclusão: ela não entrega, assim, gente, uma performance uau, mas foi acima das minhas expectativas para a entrega dela. É visível o comprometimento da J.Lo com a personagem e tem sim momentos em que ela se destaca, especialmente mais pro final. Porém, gente, se é pra falar de destaque mesmo, vamos falar sobre J. Hall Jerome. Ele interpreta aqui o Anthony Robles e sim, gente, na minha humilde opinião, ele já provou por A mais B que é um ator fenomenal. E aqui não é diferente. Ele é a alma dessa história e entrega uma atuação honesta que emociona pela sua simplicidade. Ele consegue dizer muito às vezes por um simples olhar. É aquele personagem que você consegue sentir a dor que ele tá sentindo entalada na garganta. Dito isso, saiba que apesar do Anthony ter uma deficiência, eu achei muito legal o modo como o filme trata a história dele como a história de uma pessoa que tenta se superar em um esporte e é indissociável que ele enfrenta muitas barreiras por ter uma deficiência. E eu acho essa narrativa ótima, porque não cai na facilidade de um roteiro simplista e apelativo pelo fato do Anthony ter uma deficiência. Ele é um atleta que, porventura, é uma pessoa com deficiência e não uma pessoa com deficiência que tenta ser um atleta. Entendem a diferença? Não se trata do filme querer apagar a individualidade dele, muito pelo contrário, mas tampouco se trata de uma narrativa que gira em torno do fato dele ser uma pessoa com deficiência e ponto. Eu acho lindo que o filme consegue ser para além disso. Não tratam ele como coitadinho, mas
Até tratam ele como coitadinho, na verdade, por conta dos problemas domésticos que ele enfrenta com o padrasto, mas não pela questão da deficiência dele. É um filme sobre a história dele e não sobre algo que se resume à deficiência dele. E eu acho massa essas histórias que conseguem colocar a pessoa em primeiro plano e não a sua deficiência. Afinal, é uma pessoa com deficiência e não uma deficiência que detém uma pessoa. Deu pra entender? Tanto por isso que no filme ele tinha uma lista de obstáculos a superar e, obviamente, a deficiência dele era sim a maior, mas não porque ele fosse menos foda no tatame. Acho que é tatame que fala, né, gente? Eu não sei, eu não assisto wrestling. Deve ser tatame. Mas sim porque ele sempre seria taxado como a pessoa com uma perna a menos. E é de dar um nó na garganta o começo do filme, quando logo de cara o público consegue perceber que ele perde oportunidades para pessoas que não eram tão boas quanto ele, apenas por conta da deficiência dele. E é curioso como viram a narrativa completamente e a distorcem conforme seja de interesse das pessoas que estão dispostas a excluir pessoas com deficiência. E aqui, gente, eu vou deixar um pequeno spoiler pra vocês, porque eu não me aguento, gente, eu preciso falar isso pra vocês. É absurdo como o argumento do ele nunca será alguém no esporte porque tem uma perna a menos vira o seguinte argumento: ele só é alguém nesse esporte por ter uma perna a menos. É uma vantagem pra ele. como se assim, gente, ele não tivesse que treinar 3 vezes a mais que qualquer outro oponente dele, né? Treinar pela perna dele que ele tinha, treinar em dobro por ela e também treinar pela perna que ele não tinha. Logo, eu diria que Imparável traz uma história potente de resiliência, mas isso não quer dizer que o roteiro seja realmente bom. E aqui eu falo: Imparável reinventa a roda dos filmes esportivos de superação, gente? Definitivamente não. Traz todos os estereótipos possíveis desse tipo de filme, com toda certeza. Mas Imparável realmente precisava reinventar a roda dos filmes esportivos de superação? Não necessariamente. E se toleramos todos esses estereótipos em filmes similares, por que não podemos aceitar em mais um, certo? Então tenha em mente que Imparável é um filme de esporte com redenção que você já assistiu antes definitivamente. Porém, contudo, todavia, aqui o protagonista é uma figura real que inspirou muita gente e continua a inspirar. Outra observação que eu trago é que o roteiro ignora completamente outras vertentes da vida do protagonista, senão essa busca imparável dele e também os problemas familiares que ele traz. Com isso, sentimos um pouquinho o peso disso na noção de tempo da história que é afetada. Na real mesmo, gente, parece que alguém perguntou pro ChatGPT quem era Anthony Robles e depois pediu para juntar todas essas informações e a IA entregou um roteiro prontinho. Bastava basear o roteiro em outros filmes já feitos. E além disso, como todo filme baseado numa história real, Imparável também tem bastante liberdade criativa, fazendo mudanças significativas na trajetória do protagonista para criar uma narrativa mais concisa, mais coerente, ou mais emocionante também. Por exemplo, o fato dele ter chegado nos quase, sabe, gente? Quem viu o filme sabe do que eu tô falando. Tudo pra no final ele ter o grande arco de redenção dele. Só que na vida real não foi algo tão complexo assim como visto no longa. Muito embora o filme também não tenha dado títulos inventados pra ele, ele realmente conquistou, mas não exatamente com a cronologia exposta no longa. E um fun fact que eu trago pra vocês. Assim como eu, você que tá me assistindo e já assistiu ou vai assistir o filme, pode estar se perguntando como conseguiram remover digitalmente a perna do protagonista, do ator, né, que tá lá vivendo o Anthony. Que honestamente eu fiquei, mas gente, tá muito bom isso aqui, viu? Realmente tá muito convincente. E eu tenho quase certeza que o Geralt não chegou tão longe ao ponto de amputar a própria perna por conta do papel, né? Por conta do personagem. Logo, eu tava lá tirando meu chapéu pra equipe de edição do filme. Porém, contudo, todavia, o que aconteceu, minha gente? Me enganaram? Quase me enganaram, viu? Porque no finalzinho do filme, eu percebi que esqueceram de trocar o rosto do dublê pelo rosto do ator que de fato vivia o Anthony. E foi aí que eu me dei conta, gente. O próprio Anthony Robles
serviu de dublê para si mesmo no filme. E nesse momento tudo começou a fazer sentido para mim na minha cabeça. Tudo isso, Imparável é um filme bem mediano, com uma história muito boa. Ele é longo, umas 2 horas de duração, mas quem gosta de filmes de superação, filmes inspiracionais, com toda certeza vai conseguir abstrair as fraquezas do roteiro e vai se encantar com a determinação do protagonista e também de sua mãe, que seria uma figura capaz de sustentar por conta própria um filme só seu, viu? Dado o tanto de batalhas que ela venceu ao longo da vida. E bem, pessoal, se você já assistiu Imparável, Unstoppable, me conta aqui nos comentários o que você achou. Também se tiver filmes similares, me sugere aqui nos comentários. Lembrando que há um tempinho atrás eu lancei um vídeo sobre o filme Fora de Mim, que também fala sobre uma pessoa com deficiência, que é muito bom também. Assistam esse filme, vejam. O meu vídeo é isso de sugestão para vocês. E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!